Que página tá essa turma aí do ativismo? Eles gostam tanto de animais que eles não querem que os animais existam. Como assim? Exatamente. Porque você não vê essas pautas do veganismo na base da sociedade. O cara que de manhã tem que acordar 4 horas da manhã, pegar 3 horas de ônibus, bater aquele rango, aquela xepa. Quem vai pagar a conta é você, seu burro. Não é um problema do produtor. O problema do produtor é meu problema, cara. E é a mesma coisa que você está trazendo da questão da avicultura. Até porque o produtor entendeu o quê? Se você cuidar melhor de uma galinha, ela vai pôr mais ovos, ela vai durar mais tempo, vai ser mais saudável, você vai poder vai ter de volta o teu investimento. Então, assim, a avaliação de bem-estar, ela tem que passar primeiro por um critério técnico e não um achismo. Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codorna, a Kilbra Equipamento, a Frata Embalagem, também a Librote Embalagem e a Ismutec, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, hoje agronegócio, com o Richard Rasmussen e muito mais. E hoje tenho o prazer de receber aqui um convidado muito querido, que eu sou fãzaço seu, cara. Muito, Richard. Só ajuda. Muito obrigado por você ter aceitado participar aqui do nosso podcast, nosso humilde podcast. Cara, ter você aqui, para mim, é uma realização. Quase zerei a vida agora. Que bom. Obrigado, Richard. Adriano, aí pelo convite, cara. Enquanto isso, tá? Eu quero te dar um brinde aqui do nosso podcast, tá feito com muito carinho, tá? Acho que você vai gostar de algumas coisas aqui. Vai abrindo. Enquanto você vai abrindo seu brinde, eu vou pedir ajuda para a Letícia para falar um pouco do nosso primeiro apoiador, que é a Fujikura. Letícia, o que a gente pode falar do Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor e quer uma genética de qualidade, pessoal, tem que ser a Fujikura. Também nós temos o quê? A Kilbra Equipamentos. Letícia, o que a gente pode falar da Kilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Kilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Kilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, também nós temos quem? A Frata Embalagem. Bandeja de dúzia e meia dúzia é a Frata Embalagem. O que a gente pode falar da Frato? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. E finalizando, a Ismutec. Letícia, por favor, o que a gente pode falar da Ismutec? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Ismutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Ismutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra. Ela acompanha você em cada etapa. Ismutec Avicultura. Tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para sua granja. Richard, muito obrigado. Depois a gente fala dos nossos apoiadores aqui. Vamos trocar, cara, aqui, Pod Aves. Pod Aves. Pronto. Cara, primeiro assim, todo mundo já deve conhecer o Richard Rasmussen. E eu queria, assim, já tocar num ponto, tá? Já sair daqui, como se diz em espanhol, adelante.
num ponto que você fala muito do agronegócio. E eu vejo que nós aqui do Pod Aves, nós somos um pouco... Existe um preconceito a questão da criação de aves, tanto ela livre quanto ela em gaiolas. E eu queria saber a tua opinião como biólogo, né? Como você não é animalista, mas você é uma referência na questão quando a gente fala em animais. Qual a tua opinião referente ao pessoal, ao produtor que faz a criação de aves tanto livres quanto em gaiolas? Mas eu sou um animalista. Eu não entendo muito o animalismo, né? Porque o animalismo... O que é o animalismo? É você gostar de animais, né? Ok. Mas quando você tá... Quem hoje a gente chama de animalistas? São essa turma dos ativistas, né? Isso. Isso Agora, que eu quis dizer. então, mas essa turma, então, vamos lá. Que página está essa turma aí do ativismo? Eles gostam tanto de animais que eles não querem que os animais existam. Como assim? Como assim? Exatamente. Veja bem, os ativistas, a maioria, são veganos. Então, você não vai ter mais frango, não vai ter mais o boi, você não vai ter mais... nem peixe eles comem, não vai ter mais peixe, não vai ter mais nada, cara. Né? Então, todos esses animais que hoje a gente... E que eles protegem, né? O boi que eles levam, né? Fazem aquelas vaquinhas, arrecadam dinheiro para poder cuidar daquele exemplar, daquele boi que teria terminado num frigorífico, porque só existe porque tem uma demanda, porque alguém consome aquela carne, o leite, que eles não consomem. Então, assim, eles vão proteger o quê? Como é que eles vão viver dali por diante, né? Pensando nisso. Porque já não vai existir mais o objeto de amor deles, do animalismo deles. Cachorro só adotado, que vai castrado. Daqui 15 anos, ninguém reproduz mais, não tem mais cachorro. Então, eu queria entender o que é esse... Então, eu sou um animalista, porque eu quero os animais. Eles não são animalistas, eles são pessoas que querem o caos. Eles querem destruir uma história que tem milhares de anos dos homens com os animais, né? A troco de quê? Não entendi. Onde está o ponto de vista deles? Porque não... Então, que mundo é esse, né? Esse é o mundo que vocês... Aí, quando eu vejo esses caras, e aí as pessoas ainda apoiam pessoas assim. Pois então. Apoiam pessoas que não querem mais que os animais convivam com os seres humanos. Que animalismo é esse, tio? É verdade. E nós sofremos muito com isso, porque, por exemplo, assim, agora tem a questão das galinhas livres. Ok, beleza. Só que a gente precisa alimentar as pessoas, Richard. Então, o que a gente precisa? A gente precisa... Luz solar. Vamos começar a transformar as pessoas em plantas. E aí a gente pode se alimentar através de fotossíntese. Então, assim, a gente está vendo, inclusive, essa turma da pauta do veganismo, que começou, sei lá, com mais força, sei lá, de 30 anos para cá. Você está vendo essas pessoas morrerem. Os grandes ícones da internet do veganismo, sinto muito, com muita tristeza, adotaram uma postura e estão morrendo um atrás do outro, cara. É só olhar, abre a internet. Você não acredita? Entra na internet e coloque ícones do veganismo da internet. Você vai ver. Definhando as pessoas, definhando. Então, assim, não é por aí, não é por aí. Nós somos caçadores-coletores, temos caninos, nós somos feitos para rasgar carne, comer carne. Nós começamos, inclusive, a nossa vida comendo restos de carne de outros animais, né? Somos que morriam, onívoros. né? Nós somos onívoros, então, até como carronheiros, né? Até como caras que a gente disputava com urubus, que os animais que eram os predadores tinham deixado, e a gente ia lá tentar tirar lascas daquilo, coletar, caçar, né? Aprimoramos técnicas de caça com o nosso cérebro mais desenvolvido e passamos a ser, né, o topo de cadeia. Então, esse é todo um processo de desenvolvimento do ser humano que estão querendo voltar para onde? Para algo que nem existiu. Nós nunca fomos caras só vivíamos de frutos, entendeu? E amor. Né? Eu queria estar no fruto e amor. Então, voltar quem tá uma maçã. Só desde que a gente tirou aquela maçã maldita lá, entendeu? Aquilo já fudeu tudo o barraco, cara. Foi o único momento onde a gente comia maçã, foi no paraíso. Os caras querem voltar para um paraíso. É isso? Não tem. O paraíso não existe, papai. O paraíso está aqui. Faça o melhor que pode com o que você tem. E você não sabe o quanto que nós sofremos com isso, porque, por exemplo, a questão do... Hoje, você pode acompanhar que o ovo está nas alturas, o preço do ovo. Né? Devido ali à questão da gripe aviária nos Estados Unidos, a questão também do calor. É uma conjuntura de fatores, né? Sim, mas a questão é, se nós fôssemos criar todas as aves livres de gaiola ou caipira, não teria um preço acessível. Aí entramos em outra questão. Entramos no rumo... Veja, normalmente, quem é que está na pauta dessas pautas mais, assim, cheias de amor, que vão se resolver tudo, assim? Ou o cara que já ficou rico, né? Ou o cara que
É o cara que ficou rico. Né? Porque você não vê essas pautas do veganismo na base da sociedade. O cara que de manhã tem que acordar 4 horas da manhã, pegar 3 horas de ônibus, bater aquela lá, né, aquele rango, aquela xepa, para ir lá trabalhar, ele não quer essa história. Ele vai falar para você pegar aquela maçã orgânica de R$10 que você tá, entendeu? Isso é coisa para rico. Essa pauta é para gente rica, para gente com dinheiro, né? E não para a base da pirâmide. Só que conservação se faz em escala. Conservação se faz quando você conseguir atingir, né, com que a pessoa que é mais simples economicamente, pobre, vamos colocar assim, faça, possa, aí você atinge, aí você consegue atingir o Éden. Mas quando você começa a criar regras demais para um determinado segmento, o que acontece é que o preço sobe. Muitas vezes eu vejo dentro da agricultura, eu estou trabalhando muito na agricultura para entender a agricultura, porque eu comecei a me cansar de ver esse discurso romântico dessa turma que está levando, na minha área, os animais à extinção. Que essa questão, a falta de entendimento na conservação das pessoas, com esse romantismo, a conservação do amor, não resolve. A conservação ela tem atitudes mais pragmáticas, que não é só pôr no papel alguma coisa e vai resolver. Você precisa atuar em cima disso. Aí eu vejo, dentro da tua área da agricultura, como eles... a questão dos animais, né, que a gente tem ligados, né, e fala assim, mas no Centro-Oeste, por exemplo, o Queixada explodiu a população dele. Por quê? Porque estão dando milho e soja no Centro-Oeste. E aí é um problema só do produtor? Não, é um problema primeiro nosso. Por quê? Aí entra o que você falou. Se o Queixada come o milho, aí fala, que se lasca, é o produtor que não sei o que, é rico. Meu filho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar no preço do milho as perdas dele. É simples desse jeito, papai. É isso aí. Quem vai pagar a conta é você, seu burro. Não é um problema do produtor. O problema do produtor é meu problema, cara. É isso aí. E é a mesma coisa que você está trazendo da questão da avicultura. É isso aí. Quanto mais a gente pressiona e busca por essas coisas românticas, que eu entendo que bem-estar animal tem que existir, e a gente procura melhores técnicas sempre, nós só temos que entender o seguinte: alguém vai pagar a conta. Ok? Como essa turma não come ovo, eles querem que se lasquem. Então você tem que tomar cuidado para qual é o teu público que você quer agradar. É o vegano que não come ovo? É essa turma? Claro que não, cara. Claro que não. Você tem que ter política de bem-estar, mas você tem que agradar as pessoas que comem o ovo e que querem comer o ovo sabendo que tem um bicho bem cuidado. Esse é o nosso público. É isso aí. Até porque o que acontece? O ovo hoje, ele é o alimento mais bem nutritivo, vamos falar assim. A gente fala isso na avicultura, depois do leite materno. Não. O ovo é a menstruação da galinha. Aí é isso que eu ouvi já. Nós sabemos de quem. Nem vou dar palco aqui, porque já está fundada. Nem vamos levantar para deixar lá no lugarzinho onde ela está. Deixa ela lá. Deixa ela lá. Menstruação da galinha. Deixa ela quietinha lá. Pelo amor de Deus, aí eu tenho que aguentar isso. O que eu vejo, Richard, é que as pessoas, a internet deu a voz a muitos idiotas. Mas a internet é maravilhosa. A gente não pode culpar a internet. O grande problema é o uso da ferramenta. Não pode culpar a ferramenta. A ferramenta ela é democrática para todos, inclusive os idiotas, colocarem as suas opiniões. Mas se a gente restringe isso, obviamente vai restringir as boas pessoas que têm opiniões diversas. Eu acho que sabe que é o grande lance da internet? Ela também dá a possibilidade para a gente... As pessoas começaram a perceber que esse grupo de pessoas não faz sentido. Tá? As pessoas começaram a perceber. Eu faço questão de mostrar. E sabe qual a melhor coisa? É você... Coisa que eles não têm coragem, tá? Até hoje tem um único, não tive tempo, perdi o contato, um único podcast vegano que me convidou. Porque eu vou dizer o seguinte, se alguém do veganismo me convidar, eu vou me levar com a maior tranquilidade. Eu não odeio os veganos. Claro que eu não sou contra, porque a maioria dos animalistas, chamados assim, vem da base vegana. Eu não odeio, seja feliz, cara. Só não queira empurrar a sua ideologia, a minha goela abaixo, dizendo que teu mundo é melhor. Porque se fosse dessa maneira, a gente então teria o que nós estamos vivendo, um problema entre muçulmanos e cristãos. Os cristãos estão brigando por causa de quem é o Deus que tem mais poder, é o melhor Deus. Não, então assim, fica com o seu Deus e fique feliz com ele. Ok? O que eu acho que a nossa pauta em primeiro lugar, realmente trabalhar o bem-estar animal.
Nós temos que trabalhar isso. E isso tem melhorado. Até porque o produtor entendeu o quê? Se você cuidar melhor de uma galinha, ela vai pôr mais ovos, ela vai durar mais tempo, vai ser mais saudável, você vai poder vai ter de volta o teu investimento. Ponto. Eu ouvi dizer numa veterinária que, não, mas isso é fisiológico, ela vai te dar mesmo ela tendo estressada. Só que, cara, não existe isso. Isso. Ela pode falar o que ela quiser. Faz o trabalho científico, filha. Traz um trabalho científico. Eu falo assim para os caras agora. Mas você está no seu lugar de fala? Eu sou veterinário. Então, me dá um trabalho científico. Faça um trabalho científico e traga. Vai estudar. Né? Vai estudar. Recentemente, eu sei que não é da área, mas já que estamos falando em aves, é pertinente falar sobre isso, já que estamos falando de estresse também. Como é que a gente mede o estresse? Você sabe? Se a ave está se batendo, se musculando, se está triste. Para. É isso que é o problema. Não é algo que você olhe. É algo que existe um hormônio chamado cortisol que sai na bosta do passarinho, como da nossa também. Você vai lá, colhe a bosta, avalia o nível do cortisol e você vai saber se tem estresse ou não tem estresse. Quanto mais estresse, o que seria uma condição para você, como ser vivo, de boa condição, de, vamos dizer, eu estou vivendo uma vida boa, tranquila e sossegada. Menos estresse. Ou seja, menos cortisol. Então, cortisol mais alto, mais estresse, significa menos condição ideal de vida. Cortisol baixo, menos estresse, boa condição de vida. Pegaram 4 grupos de papagaio. Isso é trabalho científico, né? Assim, porque a maioria, veja, você é da área e você... A primeira impressão que a gente tem é eu vou olhar para a ave e ver se ela... Que cacete você está olhando? E vai ser bem porra nenhuma. Como é que você sabe uma cobra tá bem ou mal? Não tem orelha para colocar para trás, não tem perna para colocar o rabo dentro. Então você tem que avaliar o cortisol. Essa é a medida universal para qualquer ser vivo, tá? Okay. Animal. Aí vai lá. E a maioria, e veja, faz avaliações, assim, mais superficiais. Tem um cara chamado Maurício Barbante, veterinário, fudido. Pós-doc, responsável pelo plano de manejo dos cervídeos no Brasil. Ele se encheu o saco desse achismo. Eu acho que... ele veja como... Não. Ele pegou o cortisol de 4 grupos de papagaio. Né? Só para a gente ter uma... Já que são aves. Pegou de natureza. Pegou o cocô dos grupos. Pousava ali na árvore, cagava, ele tirava. Pegou o cocô de animais de zoológico. Grupos de papagaios de setas, que são aqueles centros que vem do tráfico. O bicho vem aquele que vem batidão lá. E pegou do papagaio que fica... O papagaio da vovó. O filho da puta. É o pano. Sim. Os 4. E avaliou o cortisol. Como você acha qual é o mais estressado e o menos estressado? Qual que te apresentou o cortisol mais alto e qual apresentou o cortisol mais baixo? Lógico que é o da natureza, porque ele está iminente de sofrer uma predação. Predação, ambiente, nicho, sexo, alimentação. Ele tá fudido, ele tá brigando todo dia para tentar sobreviver. Isso aí. E o menor? É o papagaio da vovó. Que domina. A aguinha tá ali, a comidinha tá ali, ele sabe que tem a ovinha que separa o gostosinho, a vovó tá ali para dar o conforto e segurança, não tem predador. Tá, é isso. Então, assim, a avaliação de bem-estar, ela tem que passar primeiro por um critério técnico e não um achismo. Entendi. Eu acho. Acha porra nenhuma. Vai fazer um trabalho e depois você vem falar comigo. É isso. Tá? Isso serve para os nossos animais também, que são os animais de produção. A mesma coisa, né? Os nossos animais de granja, etc. Então, eu acho que uma das coisas que o setor pode fazer, se eu posso me recomendar, é pena que a gente não tem um histórico disso, porque certamente a gente... Então, faça assim, vamos comparar, vamos pegar como está aí a condição do... É um trabalho que pode ser feito. Eu vou fazer esse trabalho. Pronto. Estou anotando. É isso aí. Um trabalho que pode ser feito. Tem uma veterinária que cuida e eu vou fazer esse trabalho e depois eu vou te passar esse relatório. Será que deixar essas galinhas, né, livres dentro do galpão é diferente do que a gente deixar elas em cubículos, que é diferente do que deixar elas dentro de um terreiro? Sei lá, quais os modelos que a gente tem hoje e vamos avaliar eles tecnicamente, em vez da gente ficar... Vou fazer 3 modelos. Vai o vento. Vou fazer 3 modelos. Uma de gaiola, outra criada no livre, né? E outra criada somente dentro do galpão, que é aquelas livres. Pronto. Até para a gente sair de algum lugar. Vou fazer esse estudo. Eu sou mestre
eu vou fazer esse estudo sim. Pô, é isso, mano. É isso. A gente tem que parar de... Sabe por que essa turma faz isso? Essa turma pega... E veja, onde eu tô? Eu sou um cara... Eu admiro muito, fico muito feliz que alguém vai lá, pega aquele boizinho, né? Pegou um boizinho, tem 10 mil na minha condição, pegou aquele boizinho para fazer, vamos arrecadar dinheiro, vamos fazer aquilo acontecer. E essas pessoas estão cagando regras e pegando os exemplos ruins que existem. Existem exemplos ruins de manejo, existem. Mas você não pode pegar e crucificar um setor por um exemplo ruim. Se não, é melhor, vamos fazer o seguinte, irmão. Carteira de motorista não vamos dar para mais ninguém. Porque tem algum filho da puta que bebeu e matou uma família. Opa, vamos parar com tudo. Eu não posso pegar esse exemplo para... Então, vou pegar a ONG que eu tenho gravado, onde os cachorros estavam grudados, e falar, vamos fechar todas as ONGs, porque olha como as ONGs tratam. E não é verdade. Tem algumas ONGs boas e outras ruins, cara. Tem criadores bons e criadores ruins. Verdade. E essa turma trabalha sempre no pior. Eu tô pronto, eu desafio fazer um grande... Vamos mostrar às ONGs do Brasil como elas tratam os bichos lá dentro. E eu sei onde. Eu tenho um hospital veterinário móvel. Eu tenho imagens que você nem imagina. Cachorro sendo descolado do chão. Porque essa turma não tem dinheiro nem para alimentar, nem a si própria, imagina para os cachorros, muitas vezes. Faz um sacrifício porque tem 500 cachorros, não consegue. Ração, médico, veterinário, tudo. E essa turma está dizendo como você tem que cuidar da sua galinha que está lá. Pois é, e às vezes são pessoas que não sabem, não dominam e querem te ensinar algo. Nem são da área. A maioria dessas pessoas não tem formação nenhuma. Verdade. Tem apenas o amor como diploma. Não, e nós temos que aguentar muita questão assim. Cara, um assunto também que vem falando, porque as galinhas recebem hormônios. Cara, não existe isso hoje. Eu fiz um trabalho sobre isso junto com a AgroSéries, fui na AgroSéries, e assim... O hormônio é caro demais. Para a galinha não vale a pena. Não faz sentido nenhum. Nem é uma questão de... Né? Quem põe hormônio é a gente que está agora fazendo. Agora todo mundo liberou geral. Vamos puxar ferro e ficar grandão com hormônio. Quem põe? É muito caro. É só perguntar para um fisiculturista quanto custa hormônio. Nem todos podem usar, porque é caro demais o hormônio. Não faz sentido. Iria aumentar e elevar o preço da carne, o preço do ovo. Lógico. Aí o pessoal, mas como é que uma galinha hoje fica pronta em 45 dias? Seleção genética. Seleção genética. Antigamente nós tínhamos uma galinha, por exemplo... É como você pegar o Ramon e botar ele com aquela outra gigante que tem lá, vai sair filhos que já vão sair grandes, mano. Entendeu? Agora, você pega 2 lá da Tailândia, 2 cara miudinho que vivem na Tailândia, vai sair o quê? Miudinho. Pega a cara grandão, vai sair cara grandão. Eu sou nórdico, olha o meu tamanho. E eu não sou da melhor seleção genética. Então, eu já sou meio cachorro vira-lata aqui. Eu sou meio caramelo. Preservação e conservação. Qual é a diferença? Preservação e conservação. Preservação é manter, cuidar, né, de uma floresta ou de um ambiente qualquer sem a presença humana. E conservação é fazer o exercício da preservação considerando o fator humano existente. Ou seja, preservação não existe, na minha opinião. Existe conservação. Conservação é a preservação com a presença do ser humano. Ok. Você deixa uma floresta lá parada, não usa. Alguém vai usar, pode ter certeza, sem você saber. Mas você deixou ali, não está usando ela. Era uma floresta parada, que ela tá, tudo bem, ela está em equilíbrio, mas o que ela entrega, ela gasta também, a floresta, né? Enquanto vegetação, estou falando enquanto flora, né? Por causa da diferença de respiração, dia e noite, ou seja, né? Enquanto que uma floresta manejada, ela é uma floresta que tem um maior número de absorção de carbono, sequestro de carbono. O que é carbono? Isso aqui, ó. É carbono, essa mesa. Está aqui, imobilizada. Vai aqui, uma mesa dessa, boa dessa, com esse carbono top aqui, né? Não é aquela porcaria de MDF. Isso aqui vai durar, vai passar desse... Veio da da avó dele, vai passar para a mãe, vai passar para os bisnetos essa mesa aqui. Isso é imobilizar carbono. Esse carbono nunca mais volta para a natureza. A não ser quando daria muito tempo essa árvore, essa madeira apodrecer. Mas se não, isso aqui vai durar muito tempo. E aí, você fazendo um manejo, você abre uma jardinagem, você abre a possibilidade para as árvores que você, quando você tira, você imobiliza. Aquelas que, o espaço que você deixa, começam as filhas daquela árvore crescer e aí realizar o famoso sequestro de carbono. Uma floresta manejada sequestra mais carbono que uma floresta onde ninguém mexe.
né? Então, legalmente falando, né? Porque legalmente sempre alguém vai lá. Se você não cuida, alguém vai cuidar. Verdade. Não cuida da sua mulher para você ver se alguém não cuida. É exato. É isso aí. A mesma coisa é uma floresta. Então você tem que usar a tua mulher, assim como você tem que usar a floresta, entendeu? Cara, às vezes eu vejo, eu sigo muito você e eu fico chateado quando tem outros colegas seus o criticando por a questão que você é animalista, a forma certa de falar, só que você é realista na questão assim, olha, o animal, a gente vive numa cadeia e, tipo, cara, vamos falar assim, o maior tem que comer o menor porque a gente é onívoros. E aí o pessoal falando, poxa, o Richard, por ele devia proteger os animais, mas eu acho que você é extremamente realista com a... Eu estou protegendo os animais. Pois então, eu também acho. Deixa eu te dizer, o pirarucu, veja a diferença de como eu penso, como os outros biólogos pensam. Quando entra um animal numa lista de ameaçado, os biólogos, isso, agora vai ficar protegido, vamos proteger ele nessa lista. Não vai, é uma lista, é um papel que tem um nome científico de um bicho. O que vai proteger esse animal? Ações que você tiver com relação a ele, tá? Considerando que nós temos seres humanos vivendo, é a diferença entre preservação e conservação. Para conservar aquela espécie, já existe o ser humano ali com equação, o que nós podemos fazer? Eu fico feliz quando o bicho sai da lista de extinção. Eu falo, puta, beleza. Quando entra, incompetência nossa. Quando sai, fizemos algo certo. Ano passado, o pirarucu, conhece o pirarucu? Sim. Peixe? Já comeu alguma vez? Não. Não? Não tive a felicidade. Já comeu, tio? Você que tá aí? Já comeu? Você já comeu também? Já comeu. Ih, adoro, minha mulher adora. Nós estamos em 4 na sala aqui. 3 comeram. 75% deste ambiente comeu pirarucu. É isso. Sabe por que o pirarucu saiu da lista de extinção? Porque todo mundo está comendo pirarucu. Você entende a diferença? É exatamente a diferença do que esses caras estão propondo do modelo. É o dar valor real ao animal e não o valor emocional. O emocional todo mundo tem, qualquer idiota tem. Coitado, isso qualquer tem. Agora, dar o valor real e falar, ok, tem um valor emocional. Agora, por amor a este animal, eu tenho que ter um plano para conservá-lo. E aí é onde entra o cérebro e não o coração. Pois então, mas aí eles vêm com a crítica que, mas você não está fazendo o manejo correto, o animal está sofrendo. E, por exemplo, a gente sofre a questão do que eu falo, a questão da humanização dos animais. Aí o pessoal me critica porque eu estou criando as galinhas na gaiola, mas o cara vai lá e ele tem um cachorro e ele humaniza o cachorro chamando de filho, toda aquela questão da beijo na boca e não deixa que bota sapato no cachorro, leva o cachorro no carrinho. Isso não é maus trato? Ixi, e você leva aí, começa dando um beijo no cachorro, depois vai fazer outras coisas com o cachorro. Hoje em dia não tá assim, não. Eu tô olhando pra isso, viu? Tô de olho em vocês, viu? Vocês vêm com essas pautas aí, já começaram alguns livros misturando as coisas aí. Vocês vão nessa aqui, vocês vão se lascar, viu? Seus loucos depravados. Começa a transformar. Cuidado, tá? Cuidado com... É muito fina essa linha, entendeu? Eu falo, existem linhas muito finas entre coragem e estupidez, entre essa protecionismo e envolvimento, cuidado, tá? Então, assim, sim, para mim Para mim, você tratar um animal como ser humano, e eu não estou dizendo isso de sentar o bicho no sofá, eu também faço. Não. Às vezes eu levo o meu cachorro também na minha cama, mas eu ponho ele quem manda na minha cama sou eu. Quantos acidentes estão acontecendo hoje com essas pessoas que não sabem lidar com os animais? Porque o cachorro fala uma língua diferente do que a gente. Cachorro não é coisa, mas não é gente. Né? Então, assim, parece que nós estamos num mundo tão polarizado que é uma coisa ou é outra. Mano, porra, vocês que me ensinaram, né, que o mundo é colorido, você tem 300 tipos de gênero estão querendo empurrar na gente, e aí não admitem que existe uma flutuabilidade, uma flexibilidade entre os diferentes animais, a comunicação que tem entre os diferentes animais, já tem que colocar, não, ou você ama tão intenso que ele é uma pessoa, é meu filho. Não é seu filho. E se fosse seu filho, também o seu filho você educa. Porque se você não educar seu filho, ele não vai ser ninguém. O seu cachorro tem que ser educado, inclusive com uma maneira diferente, porque ele não entende a língua dos homens. Então você tem que ser educado a saber se comunicar com ele. Por isso que a gente está tendo tantos acidentes, cachorros atacando pessoas na rua, porque não sabem educar, cachorros atacando as pessoas na cama, porque
tanto amor. O cachorro, sabe o que ele faz? Ele fala, opa, quem manda aqui sou eu, pai. Cachorros doentes, traumatizados, cachorros que não conseguem ficar sozinho, cachorro que tem compulsões, cachorro que tem... Cara, estão virando doenças humanas, cara. Eles não tinham isso antes. Ou, se você for lá na natureza, né? O cachorro veio do lobo. Vai na natureza, a cobra tá ali, o gavião vem, pegar a cobra vai se defender, enfiar a cauda dela no brioco do gavião. Ela vai se tentar escapar de toda maneira. E se ela fugir, sabe o que ela vai fazer? Comer um rato. Ela não vai pro psiquiatra. É isso aí. Isso chama-se seleção natural, mano. Nós estamos transformando os cães em cães doentes, cara. Porque a gente não sabe lidar com eles. Cachorro gosta de ir pra terra, se sujar, brincar. Entendeu? E ele precisa... Ele é um bicho que vive em grupo. Ele precisa de comer, ele precisa estabelecer na cabeça dele, senão ele se perde todo. Quem é que manda nessa porra? Se ninguém manda nessa porra, eu tô com um frouxo aqui, eu vou dominar. E vou ser o alfa. É isso aí. Né? E às vezes eu vejo que daí a pessoa adota um cachorro, né? E se arrepende e depois larga o bicho. Porque ele não tem o psicológico para poder criar um animal. Não, tem de tudo, né? Eu também não vou, assim, dizer todo mundo que é mais assim, porque a gente, senão vai incorrer o erro deles, né? De generalizar a coisa. Mas, vamos dizer, é mais fácil... Veja, o cachorro não sabe se ele está sendo adotado ou comprado. Se alguém tiver a resposta, o cachorro responder, adotado ou comprado, eu dou R$1 milhão. Eu até não tenho, mas eu me empresto para dar. Só porque eu sei que não vai... Não tem. O cachorro não sabe se ele está sendo adotado ou comprado. Ele não vai responder isso. É verdade. Né? Então, assim, o cachorro entende se ele está sendo bem cuidado. É isso aí. Isso ele sabe. Né? Então, eu acho que é claro que eu tenho criadores, como eu falei, que a gente tem que fechar, assim como tem ONGs que tem que fechar. E tem criadores bons que a gente tem que exaltar e boas ONGs que a gente tem que exaltar. Mas essa coisa de demonizar quem compra um cachorro e achar... Uma coisa é certa. É mais fácil você abandonar um cachorro que você adotou do que você comprou. É verdade. E é mais fácil você ter condições de cuidar de um cachorro que você comprou do que você adotou. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero um cachorro. Muitas vezes as pessoas querem, nem porque veem que o outro tem, ou porque acham que querem, não sei, mas não sabem o que é um cachorro entrando na vida. Eu acho que toda pessoa que vai pôr um animal em casa devia ser obrigada a ter um curso, um mini curso. Deve ter meia hora de curso como cuidar do cachorro, 1 hora de curso online. Online, pai. Online. Aí eu vou lá. Tá bom, filho, vamos pegar um cachorro. Vamos adotar. Legal. Adoção. Estamos enxugando gelo, mas beleza. Adoção, vamos lá. Adotamos esse cachorro. Levamos para casa. Nós não temos recursos. Né? A gente optou por adotar muitas vezes. Porque eu queria um cachorro que igual aquele lá bonito, não sei o que. Não tem. Tem esse aqui. Vamos adotar. Uhum. Adotei o cachorro. Não tem muitas vezes a condição econômica para veterinário. Não tem a condição econômica para poder dar uma boa ração. Né? É adotado. E aí... Deu um probleminha, tá um saco, tem que sair, tem que botar, nós temos que sair de casa, o cachorro tá cagando a casa inteira, não consigo fazer ele cagar no lugar certo. Que saco, o pai reclama, a mãe não sei o quê, o outro não sei, quer saber? Dá esse cachorro, que é crime hoje, né? Abandonar a cães. Pô. Tchau, larga em algum lugar. Quem vai ver? Agora, eu paguei R$8 mil no cachorro. Nunca vai abandonar. Vai difícil abandonar. Primeiro que o que aconteceu? Um filtro. Não foi no emocional. Por quê? Porque eu tive que tirar R$8 mil do meu bolso. Não é instintivo, não é assim, eu não sei o que eu vou fazer, vamos gastar R$8 mil num cachorro hoje? Não. Você faz, o pai briga com a mãe, 8 pau, caralho, eu vou comprar um cachorro. O filho, eu quero, não sei o quê, puta que pariu, ok, tá bom, porra, vamos comprar um cachorro então. O cara vai, dá pra dividir no cartão, tá pagando o cartão 4 vezes, não sei o quê, e esse cachorro, então assim, o que eu quero dizer... Já existe um filtro para ele pegar esse cachorro, que ele não é tão fácil que nem a adoção. Mas nós colocamos vários empecilhos para não sei o quê. Quais? Pega o nome do cara, o telefone, boa sorte, esse é um empecilho. Mano, os caras conseguem dar cheque e fugir e você não encontra mais. Imagina com um cachorro que ele adotou. Então, assim, morreu. Onde está o cachorro? Morreu.
E aí? E aí? Vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Mas isso que a gente enfrenta, por exemplo, na avicultura, porque, vamos falar, o cachorro é um indivíduo. O avicultor é um lote, é um galpão, sei lá, 12 mil, 60 mil aves. Imagina se ele não cuidar do... Porque assim, ó, eu falei que esses dias, eu entrevistei um... Não, mas é um investimento, para ele é um investimento. Poxa vida, então ele vai cuidar daquele lote, um cara, melhor do que às vezes a mulher, entendeu? Aí a gente tem que aguentar, é o pessoal dizendo assim, mas a galinha tá mal dentro da gaiola, mal dentro do aviário. Cara, tipo, não tá. Eu conheço pouco do segmento, porque de todos os segmentos da agricultura, o mais chato é a avicultura. Por quê? Realmente. Porque você não consegue... Cara, eu fui gravar um negócio de pintinho de um dia, eu tive que cortar meu cabelo, fazer a barba, raspar minhas axilas e tirar o... Comprei aquela máquina nova que não corta o saco agora, essa maravilhosa, então para passar ela para tirar até os pelos do saco, para poder entrar na avicultura. Porque eu não consigo. Hoje eu estou tentando fazer até algumas matérias lá no Sul, tem uns caras que queriam marreco, umas coisas diferentes que eu queria... Peru, marreco, não sei o quê. É tão difícil, cara. Também pela questão da gripe aviária, sanitário. Mas porque só precisa de um fósforo ali. E aquilo faz assim. A gente sabe. Mas, então, assim, as regras sanitárias são muito extensas aí, muito, né, na avicultura. Aliás, vou aproveitar, né, se tiver algum... Né, eu tenho muita dificuldade, eu gravo muita coisa com boi, suíno e tal, mas eu tenho muita dificuldade com aves. Eu não importa, eu raspo comigo, até o pelo do nariz aqui. Fala comigo, onde que você quer ir? Visitar? Eu quero visitar outras... Mas eu tenho vários amigos meus que são avicultores, te levam. O Adriano Killer aqui, conhece o Adriano Killer? Não conhece? Adriano, pode convidar o Richard... Vou levar lá na granja dele. Eu fiz com a Grosseries, eu vi os modelos, mas eles são modelos que eles têm, porque eles estão ligados a uma empresa de alimentação, né? Então eles são modelos de... Eles têm um pouco de tudo, né, lá. Mas eu quero conhecer até outras coisas. Sei lá no Sul tem marreco, os caras criam, pato. De onde sai o ovo do pato? Quem bota? É o pato. Mas cadê os patos? Eu tenho um amigo meu também, que veio também... Até porque por isso que pato é bom agora comer. Então, eu ouvi dizer que agora tem que comer ovo de pato. Alguém falou. Não sei, alguém falou. Pois, ovo de pato. Eu vi esses dias eu vi um corte do Silvio Santos falando, por que o ovo de galinha vende mais que de pato? Viu esse corte? Não, explica. Por quê? Aí ele falou assim, porque o pato bota em silêncio. A galinha, ela faz estardalhaço. E é por isso que a gente come mais ovo de galinha do que de pato. Verdade, porque o pato bota em silêncio. Que legal, né? Um gênio, é um gênio. Mas assim, se você quiser, eu levo, te acompanho. Inclusive também criação de codorna. Porque a codorna é diferente legal, codorna. E assim, e você vindo aqui pro pessoal... E ovo de codorna é bom, né? Diz que é melhor que o ovo de pato, né? Tem que mandar lá pro Planalto isso aí. Diz que dá um tesão, né? O negócio da codorna. Dá. Nós temos aqui a patrocinadora Fujikura. Cara, se você quiser, eu te levo lá na Fujikura, o William Fujikura e o Pagliarim. E é legal você estar próximo ao pessoal que produz, porque uma coisa é o Adriano aqui do Pod Aves falar, eu trazer aqui o pessoal da avicultura. Outra coisa é o Richard Rasmussen, que vem, que conhece, biólogo, que defende os animais, falando. Porque... Cara, hoje em dia, para um avicultor, é tão difícil produzir, cara. Mas, senhores, eu vou falar uma coisa. Vocês têm que se organizar, como outras associações têm se organizado, como... Não tem jeito. Vocês têm que aprender a se comunicar. O segmento de aves tem que se comunicar. Eu tenho feito isso assim, com alguns... Eu tenho falado, temos que enfiar... Eu estou fazendo agora com a ProSoja lá no Mato Grosso. Eu falei para eles, ok, vamos fazer uma série? Vamos. Mas temos que meter o dedo... Eu não vou vir aqui... e flutuar sobre o assunto. Vamos falar sobre o assunto. Vamos falar sobre o que é milho transgênico. Vamos falar sobre isso, para as pessoas entenderem o que é isso. Vamos falar sobre defensivos. Tem que falar sobre defensivos, não podemos fugir disso. Então, assim, eu acho que é um momento que o setor do agro ele tem que se comunicar com as pessoas que estão fora da bolha. Muitas vezes se comunica dentro da bolha. Eu acho importante a bolha saber o que está acontecendo, mas as pessoas de fora são aquelas que não sabem... Aí elas estão... Porque essa turma do mimimi e do coisa se comunica muito bem emocionalmente com a turma que fala assim, será que eu vou comer um ovo? Será que esse ovo aqui veio de uma galinha que foi maltratada?
Nós temos que explicar isso, mano. É isso aí. Tem que abrir a caixa de Pandora, mano. É isso aí. É isso. E uma crítica que eu faço ao meu setor é, por exemplo, tá? Você. Me fala aí 2 nomes de granja de ovo que você consome ovo. Não consome? Sakamoto? Chutei. É porque o Sakamoto é um nome japonês foda, cara. Mas você chutou. Se você fosse... Tem Sakamoto, não? Não sei. Não. Eu acho que não. Fujimori? Fujimori. Deve ter um Fujimori. Porque só japonês cria ovo. É lá embaixo. Cara, É. sabe por que você não conhece? Porque a avicultura as granjas não fazem a publicidade do ovo deles. Da marca. Da marca. Porque ovo não é tudo igual. Aí, não é? Entendeu? Não é tudo igual. Aí, tá vendo? Essa Pois eu então, ovo não é tudo sabia. igual. Por exemplo, você compra, por exemplo, um ovo, por exemplo, o que veio aqui da Granja Killer, é diferente do que você comprar uma, por exemplo, do ovo lá, por exemplo, da Mantiqueira. É diferente de você comprar um ovo do Yabuta, é diferente de comprar Mas por um quê? É ovo... diferente em que sentido? Tratamento. Até muitas vezes na vitamina. Isso termina no ovo, né? Claro. Termina no ovo, entendeu? Tipo de manejo. Então assim, eu falo isso para eles. Olha, vocês precisam colocar a marca, precisam fazer publicidade, vocês precisam É verdade, mostrar... não tem. Leite tem marca. Leite tem marca. Amido de milho tem marca. Chocolate tem... Mas ovo não tem marca, porque todo mundo que diz que ovo é igual. Se você chegar num avicultor aqui e perguntar para ele, ovo é igual? Ele vai dizer que não. Pô, se não é igual, por que você não faz a sua Tem marca? alguns ovos que tem até a gema um pouco mais amarelinha, outros são mais... Não sei se isso tem a ver também, mas... Pois então, aí que tá. Eu te digo, essa gema amarelinha, ela pode... Hoje o avicultor, ele tem gestão da gema amarela. Ele tem gestão, se ele quiser deixar a gema... E ovo que mais- tem 2 gemas, cara, que tem também. Aí é da galinha. Pô, a galinha, às vezes, isso é diferente, tá? No ciclo dela, ela pode ir lá colocar um ovo de 2 gemas. Só que a probabilidade de ter 2 gemas é mais no final do ciclo da galinha. Porque o ovo, ele vai aumentando de tamanho conforme o passar de tempo da galinha. Não, tem muita coisa Tem realmente muita- pra se falar. Cara, E tem eu acho, e muita sabe de coisa. uma coisa? Eu descobri que as pessoas são super interessadas nisso. Total. Por que eu entrei no agro? Hoje, claro, hoje é uma das minhas playlists junto com o Pet, né? Porque de natureza ninguém quer colocar dinheiro, tá? É isso. Natureza gostam de falar, mas de botar dinheiro, são poucas empresas que falam assim, vão botar dinheiro de verdade na natureza, para falar sobre programas de natureza e não sei o quê. Não. Agora, o Pet, né? E agora o agro. Mas quando eu comecei o agro há 3 anos atrás, eu não tinha qualquer ideia que, em primeiro lugar, que ia ser bom, né? Porque eu estava procurando o quê? Um segmento porque tem a ver comigo e que eu tava de saco cheio que as pessoas, porra, você, Richard, adora os bichos, mas come os bichos. Que absurdo. Então, essas coisas. Então, eu falei, pera, vamos ver como os bichos são criados. Comecei assim. E fiz todo o ciclo da suinocultura, todo. As 4 fases da suinocultura, do berçário até a terminação, bovinicultura, raças de porco, raça de boi, eu comecei a fazer alguma coisa até de raça de galinhas, mas aí são mais galinhas exóticas, né? Galinhas que são mais para... Eu sei. Né? Eu tenho um amigo meu, que é o Rodrigo Neves, falou que Rodrigo, você vai lá na Bahia, galinha balão. Vou agora, galinha balão, vou lá falar. Mas são raças, mas não são as que botam ovo. Mas assim, se fala muito pouco realmente em aves, né? Por exemplo, a gente tem codorna, tem marreco, tem peru. Cadê essa porra, cara? Onde tá? E eu queria, sabe o que eu queria conhecer? O Chester. What the fuck, essa Chester, man? What the fuck? Cadê? Eu falei... É porque Chester ninguém viu, né? Eu vi essa porra, mas enfim. Mas eu sei que às vezes é complicado, porque esses já não são... Enfim, Chester é uma determinação de uma determinada empresa, é um produto de uma determinada empresa. Mas eu acho que você tem razão. Posso contar uma piadinha rápida? Claro, que tem a ver com ave? Claro. Tem a ver com ave, tá. Tinha aquele marreco, aquele pato, enfim, aquele ganso, que estava ali na América do Norte, começou a esfriar, tal, não sei o quê, e ele não conseguia, não estava forte o suficiente para voar e acompanhar, via só os outros, né? Companheiros dele voando para o hemisfério sul, fugindo do frio, ele, frio do caralho. Ele ali, tremendo de frio, cara. E aí, cara, veio uma vaca ali, que estava perto, e cagou em cima dele. Aquele cocô estava tão quentinho, gostoso, aquilo foi entrando ali nos ossos dele, aquele cocô assim, sabe, com aquele quentinho, não sei o quê. Ele ficou tão feliz, ele tirou a cabeça para fora da merda e... Não, coisa. Aí veio um gato e comeu ele. Qual a moral? Tem 3 morais essa história. Quais são as morais dessa história? Uma moral da história... Eu vou chutar, tá? Vou chutar que, tipo assim, às vezes até quem tá na merda, os caras querem te comer. Não. Muitas vezes as pessoas que cagam em cima de você não são teus inimigos.
E muitas pessoas que tiram você da merda não são seus amigos. E se tiver quentinho e gostoso, fecha o bico, que é melhor. São os 3. Cara, mas assim, isso é muito bom. Eu vou pedir sim pro pessoal do agro, até para que você possa conhecer esse setor do agro. Eu acho muito legal ter você até, talvez alguma granja, alguma empresa que queira te patrocinar, te deixar embaixador, seria legal. Sim, pode ser. É que às vezes... enfim, eu acho que o próprio segmento, acho que é legal. Eu não sei se eles se reúnem através de associações, mas eu acho que... enfim, isso são coisas que primeiro a gente... Como é que eu posso ajudar? Né? Acho que isso é o mais importante. A pergunta é como é que eu posso ajudar o segmento a se comunicar melhor? Como organizar isso? Né? Então, eu sempre penso nas pautas primeiro, né, que a gente vai trazer, e as informações. E eu posso te dizer que as pessoas querem saber sobre isso. Eu comecei, senão eu não estaria... Eu testei e deu certo. Então, eu comecei... Agora, tudo bem. Hoje eu trabalho dentro do segmento, já tenho vários contratos no segmento, mas, assim, quando eu comecei porque eu estava realmente incomodado com algumas coisas e queria aproveitar para aprender. Eu fui para aprender. Colocamos boi. Pá! 1 milhão de views. Fomos fazer porco. Falei, cacete, porco Pietran. Um negócio assim. Deu 600, 800 mil visualizações. Eu falei, esse é o caminho. Então, eu comecei a trabalhar esse segmento vamos dizer, na tora mesmo, assim, sem no interesse de entender melhor. E depois eu fui para dentro da agricultura também, tentando buscar informações, e aí as coisas vão surgindo naturalmente. Mas eu acho assim, as pessoas estão carentes de informação. As pessoas fora da bolha precisam ter mais informações a respeito, até para poder combater essa narrativa que a gente está vendo aí. É isso aí. Ter segurança e falar, ei, não é assim não. Eu aprendi lá, vi lá os vídeos dos caras lá, que agora não é assim não, elas não são maltratadas. Agora você, cara, isso é muito bacana, se você anotou e tem essa possibilidade de fazer esse trabalho. Vou fazer. Não, já me comprometi contigo aqui, vou fazer. Isso é legal. Porque isso aqui é exames... E vamos falar sobre isso. Vamos, porque eu tenho laboratórios aqui que são nossos seguidores, e eu conheço, até vou entrevistar uma menina de laboratório que faz exame em aves, que eu vou pedir para a gente fazer essa análise de cortisol nas aves, nesses 3 grupos, ou nos 4 grupos, para ver qual é a ave que está mais estressada, vamos falar assim, é o índice de cortisol. Outra questão também que eu sempre faço, finalizando as nossas perguntas aqui, cara, para mim, eu tinha muita coisa que anotei e não falei nada do que eu anotei, porque eu não sou mesmo? Tem alguma coisa outra que você... Cara, não, mas assim, eu vou te fazer a pergunta final, que eu sempre faço para todo mundo, que é, qual é a dica hoje que você dá para uma pessoa, que você dá para uma pessoa, que é a dica que você gostaria de ter recebido lá quando você começou a sua trajetória? A pergunta profunda é essa, né? Eu não posso dar uma resposta idiota, deixa eu ver aqui. Tenho várias coisas que eu... Qual é a dica que você gostaria de ter recebido quando você começou a tua trajetória? Porque hoje você tem uma vivência, uma larga escala de conhecimento. Talvez me incomodar menos, ficar menos incomodado, que é um exercício isso. Por muito tempo eu carreguei muito peso nos ombros por conta do que os outros falavam. E hoje mas isso precisa de amadurecimento. É difícil dar esse conselho para alguém que está começando, porque a pessoa que está começando tem uma série de inseguranças, né? Primeiro, a pessoa tem 2 erros quando começa. Acha que sabe tudo, né? E você aprende com a maturidade que quanto mais você sabe, menos você sabe. Hoje eu sei menos do que eu sabia com 20 anos de idade. Você fala, como assim? Porque eu sei o quão vasto é o conhecimento. E eu sei que pouco sei. E quando você é jovem, você acha que sabe tudo. Você é impetuoso, sabe tudo. Então, acho que assim, um conselho é seja humilde, saiba que essa tua trajetória, você vai se surpreender. Muitas vezes você vai mudar de opinião. Não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha. As pessoas são orgulhosas. Qual o problema? Saiba pedir desculpas. Saiba dizer eu errei. E saiba mudar a trajetória da tua vida sem problema nenhum. Tenha coragem para isso. Isso precisa de coragem. Né?
para isso precisa coragem. Admitir, putz, isso aqui, aprendi uma coisa nova que mudou. Isso aconteceu muito comigo, mudou minha realidade. Eu já sentei na beira de um campo de soja e chorei. Hoje eu olho com outro olhar o campo de soja. Com outro olhar. Eu entendo como funciona a dinâmica ecológica do campo de soja. Então, eu acho que eu acho que são esses conselhos. Isso assim, se incomode menos com a opinião dos outros. Muitas pessoas querem meter o bedelho na tua vida, querem destruir você, querem trabalhe. Trabalhe com seriedade e toque a sua vida, cara. E qual conselho você daria para a pessoa que queira entrar no ramo da avicultura? Industrial. Puta, eu conheço pouco. Que conselho eu vou dar para esse cara? Não, mas a questão de gaiolas. Eu quero saber a questão de gaiola, a questão de... Como eu falei, eu conheço pouco. Eu sei que tem vários sistemas hoje. O sistema... Eu acho... Mas você vê como prejudicial para a galinha, gaiolas? Pode ser sincero, não tem problema. Não sei. Não sei. A princípio... Sabe por quê? A princípio, a gente olha e vou esperar o teu trabalho. A princípio, a gente faz uma leitura, e é por isso que eu não quero fazer essa leitura errada, que a gente olha para o animal e faz uma leitura transformando o sentimento dele em sentimento humano. Né? Se você monta um aquário e coloca, ao invés de pedrinhas, coisa como as plantas X, e você coloca plástico ao invés da planta viva, o peixe está cagando, ele não sabe disso. Mas você vai olhar e falar assim, coitado, ele preferia ter coisa. Você não sabe se ele preferia ter roseiras dentro do coisa e um aquário de certo tamanho, entendeu? Então, eu não sei. Outro dia falar, porque as beteiras que colocam os peixes são pequenas demais para aquele peixe que vive na Tailândia, num laguinho secos, que tem que saltar para ir de um laguinho para ir para outro, não sei o quê, por isso, né? Por isso que ele respira ar atmosférico, porque ele tem que sobreviver a uma condição foda que talvez seja muito melhor que a pior beteira que exista, entende? Então a gente tem que parar de julgar, a gente tem que tomar muito cuidado em julgar e se colocar no colar. Eu tô ali, se eu fosse uma galinha, você não é uma galinha. Okay. Então, é difícil. Então, qual é o resultado do trabalho? É um trabalho científico, né? Para a gente entender, a princípio, quando a gente olha uma galinha e fala, uma galinha feliz é a galinha que tem 1.000 metros quadrados para ela ciscar. Uma cobra, se você pegar uma cobra e soltar dentro dessa sala, ela não vai ficar aqui ocupando todo esse grande espaço, ela vai ficar num cantinho ali, ó, bem ali no cantinho. E ela vai ficar semanas ali naquele cantinho, escondida embaixo da mesa. E não vai usar todo esse ambiente tridimensional. Então, você entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, eu não quero ser leviano, eu conheço pouco. Eu não quero falar, eu acho que a galinha, até porque eu sou leviano e eu não conheço pouco. Vamos fazer um desafio. Provem-me o contrário, vocês que são granjeiros. Vamos fazer uma incursão, um mergulho nesse... Porque hoje eu sou senhor de falar de outras atividades porque eu tive muito pouca oportunidade na avicultura. Inclusive, eu quero te convidar para conhecer a questão da codorna, porque a codorna, você entra no galpão, você identifica de fato quando ela está bem e quando ela está mal. É um animal que... A galinha também. Eu sou do setor, então eu sou suspeito para falar. Mas me incomoda muito mesmo, essa questão de dizer que nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo errado. Por exemplo, uma outra questão rapidinho antes de nós finalizarmos, já passou do tempo, mas a galinha ela está muito mais, por exemplo, estressada na gaiola do que no chão. Só que às vezes tem avicultores que deixam a densidade tão grande na galinha que a galinha não consegue se mexer. Se a galinha morrer ali, ela fica ali, sabe? Que as outras ficam... Então, aonde que ela estaria mais confortável? Vamos falar assim, na gaiola ou no chão? Entendeu? Então, essas avaliações têm que ser feitas sobre vários pontos de vista, sanitário, de bem-estar, com trabalho científico para a gente entender e fazer comparação, porque fica muito mais fácil a gente, com essas informações, a gente puxar elas para conseguir defender o segmento. Né? O segmento está sendo pressionado muito, o segmento é pressionado, existem todas essas cage-free, existem todas... no cage-free, por exemplo, eu tive
um parceiro aí que comprava ovos de galinhas de cage free. Então eu consegui ver como é que elas, enfim, viviam dentro do ambiente. É um ambiente, por exemplo, cage free, que tem muito mais amônia, cara. Tá? Por exemplo. Tá? Mas eu percebi, porque ali era a forma, não conseguia nem abrir o olho. Então, assim, não sei, a gente tem que fazer uma avaliação com menos coração e mais ciência. Mais técnico. E mais técnica em cima disso, se a gente quiser rebater esses pontos. Ótimo. Richard, muito obrigado por ter vindo aqui fazer esse bate-papo. Eu acho que isso aqui foi uma grande dica para o nosso setor. Eu vou levar isso aqui, sim, para os avicultores. Eu vou encabeçar esse estudo aqui. E, cara, se o pessoal quiser seguir lá na rede social, como é que ele faz para te seguir? Alguém que possa não te conhecer, que eu acho impossível. Toda vez que eu falei... Mas às vezes... E tem um amigo meu, até queria, que é o Sandro, joga futebol comigo segunda-feira. O cara tem um fanzaço, cara. Tem um fanzaço. Um abração aí. Sandro, eu te falei, Richard aqui, cara, ele tem um fanzaço. Falou, cara, pelo amor de Deus, vai lá e pega pra mim o autógrafo do Richard. Eu falei, cara, não tudo bem. Vai comigo. Eu vou te dar uma folha aqui. Não, Sandro, imagina, ao ar, Sandro, aqui, ó, no ar, gravando. Ele pediu, pega o autógrafo do Sandro. Sandro tem um apelido, Sandro, ou é só o Sandro? Só Sandro. Só Sandro? Aí, ó. Sandro, vai pra ti, isso aí que ele pediu. Eu falei, cara, eu vou pegar um autógrafo do Richard pra ti, ele cara. Torce? Pá, eu acho que o Sandro, eu acho que ele é colorado, mas não arrisca porque não sul, dá, cara. Não dá de dizer que ele é colorado depois que ele é gremista. Eu sou gremista. Sou gremista. Ah, você é gaúcho, então? Sim, sou gaúcho. Eu quase não peguei o teu sotaque, passou batidão. Pois então, eu fico demais aqui em São Paulo. Passou batidão, enfim. Tá certo. E eu falo você, lá no sul fala muito tu, né? É? Eu falo você. Eu não falo tu. E lá o pessoal me confunde dizendo, não é daqui do sul. Não, sou do sul. Cara, eu tô apaixonado pelo Rio Grande do Sul, cara. Cara, eu sou suspeito pra falar. Mas eu gosto muito de São Paulo também, fui viu? bem tratado demais. Fiquei 9 meses gravando lá nos Pampas, o Brasil Biomas, um projeto chamado Brasil Biomas. Como fui bem tratado lá? Cara, puta merda. O gaúcho é meio... a gente fala, tem uma expressão, faca na bota. Ele é meio brabo, assim, mas, cara, o pessoal do interior mas amolece. maravilhoso. Vai tomar um vinho assado, amolece na hora. Foi em Gramado e Canela lá? Já, muito, já. Os vinhos foram de café colonial lá, eu fui tudo quanto eu conheço o Rio Grande do Sul bastante, cara. Andei tudo por ali. Andei dali de Uruguaiana até lá para todas as fronteiras, cara. Ali, lá em Livramento, Uruguaiana. Eu conheço todas as fronteiras gaúchas aí. Coisa boa, coisa boa. É um prazer, Bom demais, a gente já vai começando já a cantar. Quando lembra dele, já vai cantando já o nosso português já fica cantado, tchê. Que cara, barbaridade. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer ao nosso patrocinador, a Fujikura, a Kilbra, a Frato, a Librote Embalagem também, a Smutec. Você que curtiu até aqui, pedir para você nos seguir e também se inscrever lá no YouTube. Certo? Valeu, Richard. Vou levar meus presentes. Que Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau. Valeu.